Tudo se inicia quando Renata deixou a cabine e caminhou até o convés, olhando o mar com um semblante distante. Logo atrás, Augusto apareceu e perguntou se ela já tinha se cansado de ficar lá dentro. Ela respondeu, com firmeza, que não gostava de ficar presa em lugar nenhum. Preocupado, ele pediu que voltasse, dizendo que aquele vento frio poderia deixá-la doente. Ela o encarou, e com dor na voz, questionou se ele realmente se sentia bem mantendo ela ali, como prisioneira. Augusto negou. Disse que não era isso. Que só se sentia feliz quando ela estava por perto. Aquilo só aumentou a raiva de Renata. Sem dizer mais nada, ela voltou para dentro da cabine, e ele ficou ali, satisfeito por tê-la feito obedecer. Na Bonita, Alzira estava na cozinha com alguns amigos. Ela contou que ela e Lázaro tinham armado um plano para fazer Medeiros confessar a verdade sobre a morte de Ezequiel. Mas, ao ver que a situação podia se complicar, teve que dizer à polícia que ele havia contado que Augusto estava num barco. Agora, talvez, nunca descubram a verdade. Gritos vindos da sala interromperam a conversa. Medeiros estava sendo levado para se encontrar com Jerônimo. Assim que o viu, Jerônimo foi direto até ele, e disse que ao contrário do que muitos esperavam, ele estava vivo, e lembrava muito bem que Medeiros tinha participado do espancamento. Sem rodeios, exigiu saber onde estava Augusto. Medeiros tentou negar. Disse que não sabia. Jerônimo então ameaçou mandá-lo direto para a cadeia. Adriana apareceu e afirmou que Alzira já tinha contado tudo, ele havia revelado que seu patrão estava num barco. Ainda assim, Medeiros insistiu que não sabia de mais nada. Carlos e Lázaro se aproximaram e seguraram firmemente o braço de Medeiros. Jerônimo disse que se ele falasse a verdade, poderia ajudar com a justiça. Pressionado, Medeiros cedeu, contou que estava esperando uma ligação de Augusto, pois ele iria precisar de seus documentos para deixar o país. Com raiva, Jerônimo avisou que ele só sairia dali depois que Augusto ligasse. Pegou o celular de Medeiros e ordenou que Lázaro o levasse para dentro. Eles iriam esperar juntos por aquela ligação. Enquanto Medeiros era levado, Regina chorava baixinho. Em prece, pedia a Deus proteção para sua filha. Jerônimo, com voz firme, garantiu que traria Renata de volta para a fazenda, nem que essa fosse a última coisa que fizesse em vida. Na cabine, Renata chorava em silêncio. Com as mãos trêmulas, pegou uma imagem da Virgem e pediu forças para sair daquela prisão. Lá fora, Augusto falava sozinho, dizendo que não havia nada mais prazeroso do que tê-la ali. Com um sorriso de triunfo, garantiu que tinha vencido Jerônimo. Na manhã seguinte, o detetive chegou à Bonita com novidades. Disse que o barco se chamava Renascer em Ti, e que algumas pessoas estavam indo até ele para levar suprimentos. Matias se adiantou, dizendo que se já sabiam onde estava, deveriam ir imediatamente. Mas o detetive explicou que não era tão simples assim. Se o barco estivesse em águas internacionais, nada poderiam fazer. Isso deixou Jerônimo furioso, percebendo que Augusto sabia exatamente o que estava fazendo. Na fazenda, Álvaro e alguns trabalhadores estavam com Medeiros. Alzira chegou com o café dele. Medeiros, ressentido, reclamou por ela ter revelado o que ele disse. Ela respondeu com firmeza: a vida de uma mulher estava em risco. E mais, exigiu saber o que aconteceu com Ezequiel. Medeiros tentou negar de novo, mas Álvaro o segurou com força. Alzira disse que tinha certeza de que Augusto estava por trás da morte de seu marido. Em seguida, deu um tapa na cara dele, exigindo a verdade. Abalado,
Medeiros confessou que não teve participação direta, mas admitiu: quem mandou matar Ezequiel foi Augusto. Alzira ficou sem palavras. Na casa, Jerônimo conversava com o detetive e contou que ele seguiria procurando pistas. Matias disse que poderia ir até Ensenada ajudar, e Jerônimo pediu que ele se encontrasse com Carlos, que havia levado Aníbal para o retrato falado. Logo depois que eles saíram, Alzira apareceu, acompanhada de Lázaro e de 2 homens que seguravam Medeiros. Lázaro contou que ele havia acabado de confessar que Augusto mandou matar Ezequiel. Jerônimo ficou em choque. Alzira completou dizendo que Ezequiel sabia demais sobre Augusto, e que sua morte foi a maneira de silenciar a verdade, para que ela nunca chegasse aos ouvidos de Renata. Nesse momento, o celular de Medeiros tocou. Jerônimo mandou que ele atendesse na frente de todos. Augusto falava do outro lado, pedindo que ele levasse os documentos até o porto, e passou os dados do local e do comandante. Medeiros respondeu que iria e desligou. Jerônimo então avisou que era hora de agir. Medeiros se assustou e perguntou o que queriam dizer com isso. Jerônimo explicou que iriam junto com ele, e que não tentasse nenhuma esperteza. No barco, Augusto apareceu na cabine com roupas novas para Renata e ordenou que ela se trocasse. Mas Renata jogou tudo no chão, dizendo que não colocaria nada daquilo. Irritado, Augusto gritou, dizendo que até trouxe o perfume dela. Avisou que estava perdendo a paciência e que se fosse necessário, usaria a força. Enquanto isso, Matias avisava a Jerônimo que tudo estava pronto. Jerônimo pediu para ele ficar à frente, para que ninguém o reconhecesse. O detetive, por sua vez, disse a Gonçalo que logo conseguiriam resgatar Renata. Um dos homens de Augusto apareceu e entregou um envelope a Medeiros. Ele, então, passou para Jerônimo, que abriu e viu o conteúdo. Augusto planejava fazer Renata passar por sua esposa, para que pudessem sair do país com identidade falsa. Jerônimo deixou claro para Medeiros que se o traísse, estaria assinando sua sentença. Não colocaria a vida de sua mulher e do filho em risco por nada. Na fazenda, Regina falava ao telefone com Inês. Contou que os homens estavam se movendo para tentar resgatar Renata. Inês respondeu com esperança, dizendo que tudo daria certo, e mandou abraços de Constanza, Honório e Isidro. Regina agradeceu, mas desabafou, a dor de não saber da filha estava acabando com ela. No cais, os homens se encontraram com Carlos e Aníbal. Contaram que Augusto planejava tirar Renata do país com documentos falsos. Aníbal, revoltado, disse que seu pai não tinha limites. De repente, uma lancha apareceu, e todos se esconderam. Jerônimo avisou Medeiros para pensar bem no que iria dizer. Quando os homens de Augusto se aproximaram, Medeiros entregou o envelope. Eles perguntaram se era só aquilo, e ele confirmou. Enquanto isso, Aníbal aproveitava a distração para embarcar na lancha escondido. No interior do barco, Augusto estava sentado, tranquilo, quando Renata entrou usando o vestido que ele havia deixado. Assim que a viu, seus olhos brilharam e ele disse que ela estava deslumbrante. Renata, com voz firme, pediu que ele a deixasse ir. Disse que entre eles já tinha existido uma tentativa, mas que não funcionou. Augusto respondeu que a culpa de tudo foi de Jerônimo. Acrescentou, com frieza, que agora que ele estava morto, tudo daria certo. Tentou se aproximar para beijá-la, mas Renata se afastou, recusando. Então, num rompante de raiva, ele gritou que ela teria que se acostumar com seus toques e seus beijos, querendo ela ou não. Ele saiu da cabine. Assim que ficou sozinha,
Renata viu que ele havia esquecido o celular sobre a mesa. Correu para tentar fazer uma ligação, mas o sinal não completou. De repente, Augusto voltou, tomado pela fúria, arrancou o telefone das mãos dela, e sem pensar, lhe deu um tapa no rosto. Afirmou que ela jamais se afastaria dele. Renata, com os olhos cheios de lágrimas, gritou que então ele deveria matá-la de uma vez. Mas ele disse que não, ela viveria, mas apenas para ele. No cais, Medeiros confirmava para os comparsas de Augusto que tudo estava certo. Em seguida, todos voltaram para a lancha. Lá dentro, Aníbal já se escondia. Ao retornarem, os homens perguntaram a Medeiros se estava tudo resolvido, e ele assentiu. Nesse momento, Gonçalo percebeu a presença de Aníbal e questionou o que ele estava fazendo ali. Jerônimo, surpreso, comentou que Aníbal parecia gostar de viver perigosamente. O detetive, focado, disse que agora precisavam ir até um ponto específico onde seria possível rastrear o barco, graças ao localizador que haviam colocado na lancha. Jerônimo, então, disse a Medeiros que ele teria que depor à polícia. Pediu que Carlos o acompanhasse. Gonçalo queria ir também, mas Jerônimo insistiu que o melhor seria ele ficar e esperar por Renata. Com relutância, Gonçalo concordou. No barco, Renata acariciava a barriga e falava baixinho com o bebê. Dizia que o pai dele iria encontrá-los, que tudo daria certo. Nesse instante, Augusto entrou novamente e se desculpou. Disse que não queria ter machucado ela, mas que precisava que ela não desse motivos para isso acontecer. Afirmou que teriam uma vida feliz. Renata, firme, respondeu que ele jamais seria capaz de fazê-la feliz. Saiu da cabine, enquanto ele murmurava que ela seria dele, custasse o que custasse. Do outro lado, Jerônimo e Matias recebiam a notícia que tanto esperavam: a localização exata do barco havia sido identificada. Jerônimo disse que era hora de partir, mas o comandante avisou que não podiam avançar além das águas internacionais sem permissão. Jerônimo insistiu que precisavam ao menos chegar o mais perto possível. O comandante concordou, e Matias garantiu que estaria ao lado de Jerônimo, acontecesse o que fosse. Na cabine, Renata se perdia nas lembranças de Jerônimo. As lágrimas escorriam e ela tentava afastar os pensamentos ruins. Repetia para si mesma que tudo terminaria bem. Enquanto isso, a lancha com Jerônimo e Matias se aproximava do barco. Lá dentro, os comparsas de Augusto entregavam os documentos que faltavam. Augusto olhou o material satisfeito e disse que agora sim, estava tudo pronto para começarem uma nova vida como marido e mulher. Aníbal, agachado, conseguia subir no barco e se esgueirava pelos cantos. Um dos homens passou por ele, mas Aníbal conseguiu se esconder a tempo, mantendo seu plano em andamento. Na cabine, Augusto avisou a Renata que a viagem deles estava prestes a começar. Entregou a ela um passaporte. Curiosa, ela quis saber para onde estavam indo. Ele respondeu que passariam por vários países. Quando abriu o passaporte, Renata viu que estava registrado em nome de Renata Álvares do Nanti. Augusto explicou que tinha mantido o sobrenome da mãe dela. Mas Renata afirmou que não era filha dessa mulher. Nesse instante, ela avistou Aníbal escondido, o que quase comprometeu tudo. Augusto percebeu algo estranho e olhou ao redor, mas Renata conseguiu disfarçar, dizendo que ele estava certo, e que já que não podia escapar, faria o que ele queria. Augusto elogiou a esperteza dela e a beijou no pescoço. Aníbal, à distância, fez um gesto para ela se acalmar. Augusto disse que não iria forçá-la a nada, pois acreditava que em breve,
ela o desejaria por vontade própria. Do lado de fora, Aníbal andava pelo barco até encontrar a parte elétrica. Começou a puxar e cortar os fios, tentando sabotar os sistemas. Ao mesmo tempo, Jerônimo e Matias pediam ao comandante um bote para seguir até o barco. Disseram que não podiam permitir que Augusto levasse Renata embora. O comandante aceitou, mas deixou claro que não poderia se responsabilizar pelo que acontecesse a partir dali. Enquanto isso, Aníbal foi descoberto por um dos homens de Augusto, que o agarrou. Jerônimo e Matias já estavam no bote, indo rapidamente em direção ao barco. Na cabine, Augusto falava para Renata sobre os planos de viagem. Queria levá-la para vários países e prometia fazê-la a mulher mais feliz do mundo. Nesse momento, um dos seus aliados entrou trazendo Aníbal. Ao vê-lo, Augusto ficou furioso. Saiu da cabine, e Renata foi atrás. No convés, Augusto quis saber como Aníbal havia conseguido embarcar. Aníbal, sem medo, respondeu que entrou escondido na lancha dos seus homens. Augusto se voltou para os comparsas, querendo saber por que permitiram aquilo. Um deles confessou que não viu. Com raiva, Augusto gritou que iria matar Aníbal. Renata tentou impedi-lo, dizendo que aquele era seu filho. Mas Aníbal disse que isso não importava, já que o pai já havia tentado matá-lo antes. Com coragem, disse que tinha provas, uma carta e um cheque que Augusto mandou para a mãe dele, ordenando que o tirasse do caminho. De repente, outro dos homens apareceu com um recado vindo da guarda costeira. Augusto ouviu o aviso, eles já sabiam sua localização e aconselhavam que colaborasse. Com desprezo, ele mandou os homens levarem o barco ainda mais para dentro das águas internacionais, acreditando que assim estaria seguro. Antes de sair, perguntou o que deviam fazer com Aníbal. Ordenou que o levassem para cima, e Renata, aflita, foi atrás, implorando que ele mantivesse a calma. Jerônimo observava atentamente o mar ao lado de Matias. Disse que depois de tudo que enfrentaram, não podiam parar ali. Matias assentiu, firme, dizendo que estava com ele até o fim, e que era hora de seguir. Sem hesitar, os dois pularam na água e começaram a nadar em direção ao barco de Augusto, decididos a resgatar Renata. No convés do barco, um dos homens de Augusto veio correndo avisar que os motores tinham parado. Augusto, irritado, gritou para que ele resolvesse o problema imediatamente. O homem prometeu que daria um jeito. Sem perder tempo, Augusto pegou sua espada e subiu para o topo do barco, determinado a acabar com qualquer ameaça. Lá em cima, Renata e Aníbal estavam frente a frente com Augusto. Ele caminhou em direção ao rapaz, dizendo que ia acabar com a vida dele ali mesmo. Aníbal, corajoso, respondeu que isso não seria novidade, já que ele já havia tentado antes. Renata, desesperada, pediu que não fizesse isso, lembrou que ele era seu filho. Mas Augusto, com frieza, disse que Aníbal era um fraco e não merecia carregar o sangue da família do Nanti. Em seguida, arranhou o rosto do rapaz com a ponta da espada, deixando Renata ainda mais apavorada. Nesse momento, Jerônimo e Matias conseguiram escalar o casco e subir no barco. Um dos comparsas de Augusto veio correndo para impedi-los, mas Jerônimo reagiu rápido e o empurrou para o mar. Sem perder tempo, Matias correu para tentar desativar a parte elétrica da embarcação. No alto do convés, Renata suplicava. Disse a Augusto que iria para onde ele quisesse, contanto que deixasse Aníbal em paz. Mas Aníbal se opôs, dizendo que não valia a pena.
Augusto então se aproximou ainda mais e encostou a lâmina no peito do jovem, declarando que o fim dele havia chegado. Enquanto isso, Matias fechava uma das portas do barco, tentando impedir os outros homens de subirem. Jerônimo gritou o nome de Augusto, que se virou furioso, sacando uma arma e apontando para ele. Renata, em pânico, implorou que não atirasse. Augusto então entregou a arma a um dos seus homens e foi na direção de Jerônimo, dizendo que ele deveria estar morto. Jerônimo, calmo, respondeu que estava muito vivo. Augusto, então, disse que terminaria o serviço ali mesmo, e partiu para cima dele com a espada, tentando golpeá-lo sem piedade. A briga tomou conta do barco. Matias enfrentava outro homem, lutando com tudo que tinha. Jerônimo resistia aos ataques de Augusto, mas acabou sendo atingido por um corte. Mesmo assim, revidou com um golpe que jogou Augusto para longe, fazendo-o cambalear. Renata correu pelo barco, desesperada, e encontrou uma espada em uma das cabines. Voltou com ela nas mãos e entregou a Jerônimo. Ao mesmo tempo, Matias continuava enfrentando seu oponente, que chegou a feri-lo, mas ele se levantou, determinado a não parar. Com a espada em mãos, Jerônimo voltou ao combate. Os dois homens se enfrentaram com força e raiva. Matias, por fim, conseguiu desarmar o adversário e continuou lutando. Aníbal aproveitou uma brecha e correu para ajudar, enquanto Renata, de longe, acompanhava tudo com o coração acelerado. Jerônimo acertou mais um golpe em Augusto, que mesmo ferido não desistia. No outro canto, o homem que enfrentava Matias quase conseguiu jogá-lo ao mar, mas Matias reagiu com um golpe certeiro, pegou um machado e o atingiu, derrubando-o na água. Aníbal tentou se aproximar, mas um segundo aliado de Augusto surgiu e o atacou, fazendo com que o garoto caísse no chão. Augusto aproveitou a situação para acertar Jerônimo, que foi lançado para trás. Renata gritou, assustada, enquanto Augusto pulava atrás dele com a espada em punho. Jerônimo conseguiu se levantar e os dois voltaram a se encarar. Matias correu para socorrer Aníbal, mas antes que pudesse fazer algo, levou um golpe do outro homem. Ainda assim, Matias foi mais ágil e conseguiu empurrar o agressor para o mar, encerrando aquela ameaça. Em um último esforço, Jerônimo atingiu Augusto com um golpe forte, fazendo-o voar e cair no convés. Pensando que tinha vencido, ele se virou para ir ao encontro de Renata. Mas Augusto, mesmo ferido, se ergueu e o atingiu por trás. Renata gritou, implorando que parasse. Augusto, com a respiração pesada, disse que sentia muito, e então levantou a espada, pronto para matar Jerônimo de uma vez por todas. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.